Fala galera, amante da dança, tudo bom com vocês? Então, estamos no mês de setembro. E setembro a gente lembra do quê? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um período onde está se lembrando de conscientizar as pessoas, né, contra algo muito sério, que é o suicídio. Muita gente não aparenta estar triste, depressiva, né? Mas só Deus sabe cada guerra, cada luta que cada guerreiro, né, enfrenta nessa vida. E tem horas que a gente não tem força para mais nada, né? E a gente acaba, desanimando e pensando em desistir da vida. Por várias vezes a gente acha que o nosso problema não tem mais solução, né? E o único jeito é morrer. Não tem mais sentido a vida. Eu mesmo já passei por uma situação dessas na minha vida. Não fui diagnosticado como depressivo, não busquei médicos no momento. Eu tive um momento da minha vida de muita tristeza, onde eu só queria ficar deitado na minha cama e fazer mais nada. Eu só conseguia levantar, para ir no banheiro. E olha lá, foi bem triste esse momento da minha vida, mas graças a Deus já passou, e eu tô vindo aqui agora para conscientizar vocês sobre isso, beleza? Que vocês têm que ficar atentos, fiquem atentos aos seus amigos, aquele amigo que está sempre rindo, sempre sorrindo, também tem uma luta que ele tá batalhando, entendeu? Também tem dificuldades. Aquele que está triste, aquele que sumiu, entendeu? Conversem sempre, É difícil, é difícil se abrir, mas, cara, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, entendeu? Graças a Deus eu consegui sair do meu momento de tristeza, onde eu estava depressivo, mas tem muita gente que não consegue, beleza? Tem muita gente que desiste da vida, e de um pensamento se torna um ato, e aí é mais uma pessoa que não está mais presente nesse mundo. Então, eu peço a todos, amantes da dança como eu, e a todo mundo que vê esse vídeo, que simplesmente preste atenção no próximo, seja mais carinhoso, mais educado. Ninguém sabe o que está passando na vida do outro, E se você tiver com algum problema, peça ajuda, tá? Eu me disponibilizo, para estar ouvindo vocês, conversar com vocês, para oferecer essa ajuda, esse diálogo, essa fonte de desabafo, entendeu? Porque assim como o dançarino, sou um educador, da arte da dança e um profissional de saúde, pois todo dançarino, todo professor de dança, ele lida com essa questão da saúde, do bem-estar físico, psicológico, E agora eu vou deixar aqui alguns vídeos para vocês entenderem um pouco mais, sobre essa conscientização, do porquê o Setembro Amarelo. Valeu? Por que escolheram esse tema? Setembro Amarelo. Como surgiu o movimento de prevenção do suicídio? O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade e em 96% dos casos há relação com transtornos mentais. Entre as principais doenças relacionadas está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Os índices crescentes de suicídios nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda há muito tabu acerca do tema, mas o colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras vidas.
É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para a conscientização sobre o tema falado, sobre como identificar sinais da ideação do suicida, como ajudar ou buscar ajuda. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca um Mustang 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família nem os amigos de Mike perceberam sinais de que ele pretendia tirar sua vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas, com a mensagem: se precisar, peça ajuda. A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha. Aproveitando a data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do CVV, Centro de Valorização da Vida, e do Conselho Federal de Medicina, CFM. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral se envolvem neste movimento. Monumentos como o Cristo Redentor e o Congresso Nacional, Palácio Itamaraty, o Estádio Beira-Rio e o Elevador Lacerda na Bahia participam da campanha. Você também pode participar. Ajude pessoas ao seu redor. Incentive. Se precisar, peça ajuda. Vira homem não chora, mas não te contaram que o índice de suicídio entre os homens é mais alto. Te falaram que o homem não demonstra fragilidade, mas você precisa mesmo ficar bancando o durão até quebrar? Te falaram, seja homem e resolva tudo sozinho, mas não te contaram que às vezes é preciso saber pedir ajuda. Te falaram pra nunca fugir de uma luta, mas você prefere viver em paz ou lutar com você todo dia? Te falaram, seja forte, mas não te contaram que é preciso ter força para conseguir falar sobre os seus sentimentos. Te falaram para não falar sobre os seus sentimentos, mas não te contaram que quando você guarda tudo para você, uma hora você acaba explodindo. Te falaram, aguenta calado e não reclama, mas não te contaram que se você não desabafar, você pode surtar. Desabafar com os amigos não te faz menos homem. A gente precisa falar sobre isso. Aprende a pedir ajuda e falar sobre os seus sentimentos, irmão, antes que seja tarde demais. E preste atenção no teu parceiro, porque nem sempre quando ele tá sorrindo, é porque ele tá bem. Não é fragilidade, pedir ajuda é ter coragem. Você não precisa se sentir culpado por não estar bem. É importante viver um dia de cada vez. Você não precisa sentir culpa por não conseguir falar sobre tudo que sente. Mas é importante tentar. E se precisar, liga 188. Há exatamente 2 meses eu tentei me suicidar. Essa frase não é minha. Essa frase é de um amigo meu, que assim como eu, é preto, tem pai ausente. Hoje ele é pai e, assim como eu, tem uma dificuldade enorme de demonstrar sentimentos. E ele não consegue pedir ajuda porque ele não pode parar, porque tem que prover, porque falam que depressão é coisa de branco rico, e na minha época não existia isso. O vídeo de ontem do Felca me encorajou. Homens negros são as maiores vítimas de suicídio no Brasil, e isso não é coincidência. A cada 10 pessoas que se suicidam no Brasil, 7 são homens. A cada 10 pessoas que se suicidam no Brasil, 5 são jovens negros. E pior, muitos adolescentes na faixa entre 10 e 19 anos de idade. Todas as vezes que tentamos falar sobre isso, vem um a mais. A mais, a mais, a vira homem. Para de ser dramático. E aí, só dão a devida atenção quando a tragédia acontece. Homens negros são maioria em situação de rua.
Homens negros são os que mais se suicidam, são os que mais evadem escola, são as maiores vítimas de alcoolismo e outras doenças relacionadas ao uso de drogas. Homens negros sofrem abuso sexual na infância 3 vezes mais do que homens brancos. Homens negros são maioria em doenças relacionadas à desnutrição. São os que são mais assassinados, mas homens negros são minoria nas universidades. Desde 2012, a porcentagem de pessoas brancas que se suicidou estabilizou, enquanto a quantidade de jovens negros que se suicidou aumentou em 45%. Gente, em 2023, a quantidade de homens negros que tiraram a própria vida chegou a 4.500 só no Brasil. O problema é que a gente aprende a não pedir ajuda, a acreditar que essa dor é fraqueza, e é exatamente esse silêncio que tem tirado a vida dos nossos. E meu irmão, se você está passando por isso, você não precisa passar sozinho. Pedir ajuda é coragem. Papo reto. E se por acaso você tem algum amigo que anda estranho, talvez um pouco distante, cola com ele, conversa. Às vezes uma conversa pode salvar uma vida. E se você estiver precisando de ajuda, disca 188. Pode ligar. O Centro de Valorização à Vida funciona 24 horas e é de graça. Meu irmão, acredita em mim. Você importa muito.